Então, como que funcionam os enumerados no Rust? A gente pode começar com um exemplo bem simples aqui. Digamos que eu quero criar uma calculadora. Eu preciso de somar dois números, por exemplo. Mas aí eu quero agora adicionar uma outra operação aqui, né? Vou pegar, por exemplo, a subtração. Vou exibir o resultado aqui. Bom, então assim funciona, né? Mas assim é meio difícil de você administrar aqui os tipos de operação que você quer criar, né? A gente pode criar um enumerado para isso, por exemplo, para poder representar o seu problema. Então, se eu criar um enum, por exemplo, calculadora, eu posso criar um enumerado para cada operação. E eu crio uma variável que tem um daqueles enumerados ali, né? Então, por exemplo, soma. Então, isso aqui seria apenas uma operação, né? Eu posso fazer o seguinte, let resultado igual match calc. Quando a calculadora for soma, ele vai fazer isso daqui. Quando for subtração, ele vai fazer isso daqui. Então, na verdade, é o seguinte, o resultado ele vai depender do que eu colocar na minha calculadora. Se eu colocar soma, ele vai retornar A mais B. Se eu colocar subtração, ele vai retornar A menos B. Eu tenho que colocar aqui o nome do tipo aqui, né? Posso criar um alias também, por exemplo, type C. Ele é igual a calculadora. Não preciso digitar calculador o tempo todo, né? Vou colocar aqui em cima, eu posso usar somente c.soma, c.subtração. Ele só vai dar um hint aqui que ainda não está usando subtração para nada, né? Mas a gente pode fazer o seguinte, ó. Permitir quem não estiver usando. Pronto. E ele deu o resultado aqui, né? Se eu mudar para subtração, também vai funcionar. Certo? Então essa aqui é a primeira aplicação mais comum para enumerados, né? Quando você quer representar situações diferentes dentro do programa. Uma coisa interessante aqui, ó, eu posso usar o representar, usar o 8, por exemplo. Ele vai, o que acontece aqui, ó? O compilador ele vai converter cada item desse para um ordinal desse tipo U8 aqui. Como esse daqui vai de 0 até 255, ele tem 255 possibilidades aqui dentro. Ele vai começar aqui com 0, depois 1, assim vai. Isso aqui não é obrigatório não, eu posso deixar sem isso daqui. A partir do momento que eu escolhi o primeiro, ele vai montar a sequência para mim. Isso aqui é interessante, às vezes eu quero gravar esse tipo de calculadora num banco de dados, eu quero mapear com o campo inteiro, por exemplo. É possível fazer isso. Né? Posso criar outros aqui. Ó, né? E o que eu preciso para fazer uma soma? Bom, eu preciso de dois números. Né? Então aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com um número inteiro. Né? Eu posso trabalhar com um número decimal também. Olha que interessante, ó, eu coloquei aqui o tipo multiplicação, não é isso? Se eu compilar, vai dar um erro, para ajudar a gente também. Olha aqui. Falou para eu implementar uma multiplicação. Então, quando eu estou fazendo match, eu preciso de implementar multiplicação. Eu sou obrigado a implementar a multiplicação. Se eu não implementar, o compilador não deixa, não vai gerar o executável. Isso é muito interessante, porque isso vai prevenir bugs no sistema. Pode ser que o usuário peça ali para fazer uma multiplicação, mas o sistema não está preparado para fazer essa multiplicação. Então, o Rust ele me obriga a preparar o sistema para executar todas as operações possíveis com o enumerado. Tá? O Rust ele não vai admitir, por exemplo, situações em que você tenha nulos, né? Que você não tenha instanciado ali uma variável, por exemplo. Não existe nulos em Rust.
E essa é uma das razões da maior segurança da memória, né? Porque como ele não tem nulos, então ele vai conseguir destruir toda a memória que não é utilizada. Bom, então eu quero que esses valores aqui, ó, A e B, eles sejam inerentes ao meu enumerado. Então eu posso criar uma tupla aqui. Essa tupla vai ter todas as variáveis que eu preciso para executar essa operação. Nesse caso eu estou trabalhando com dois tipos que poderia ser F32, por exemplo, né, que é um numérico. Eu vou criar aqui F32 e F32. Eu tenho duas variáveis F32. E eu não preciso de ter isso aqui agora. Na hora que eu criar a minha operação, eu posso passar aqui dentro os valores. Vamos deixar bonitinho aqui, bem estruturado, que é melhor assim. Eu prefiro dar nomes primeiro para as variáveis e depois usar as variáveis aqui. Ó. É uma boa prática de programação. Você não precisa de ter vergonha de criar um programa que tenha mais linhas para que ele fique mais claro para você. E aqui, ó, olha que interessante. Bom, aqui agora vai começar a dar uns errinhos porque eu preciso agora de pegar esse valor, né? Vamos mudar aqui só para poder ficar mais fácil. O valor A, valor B. Aqui eu vou passar o valor A e o valor B. Então veja o seguinte, eu preciso agora ter essas variáveis A e B para fazer a soma. E onde que estão essas variáveis? Elas estão aqui dentro da minha calculadora e da minha operação. Está dentro dessa tupla aqui. Então agora eu preciso de fazer aqui, a gente chama de desestruturação, né? Pegar eles aqui, ó. A partir do momento que eu obtenho os valores, eu posso usar ele na minha operação. Olha que interessante. Então, gente, isso aqui é muito poderoso. Na verdade, isso daqui seria uma função, né? Eu poderia fazer várias funções, uma chamando a outra. Fazer uma programação estritamente funcional, né? Porém, o Rush me dá essa possibilidade de encapsular essa regra de negócios dentro dos enumerados. E isso é muito poderoso, isso é muito interessante. Vou pegar um outro exemplo agora, que nós vamos encapsular ainda mais esse problema aqui. Só executar para a gente ver se está funcionando. Então veja que continua funcionando do mesmo jeito, não mudou nada aqui. Soma e multiplicação. Bom, então perfeito, né? Mas agora eu tenho esse problema aqui, ó. Essa regra de negócios, que é o core da minha aplicação, vamos dizer assim, isso daqui é a regra principal do meu programa, né? Dependendo do que o cara escolher, ele vai fazer uma operação ou outra. E isso daqui não é o melhor lugar para ficar o core, né? Eu não devo deixar no meio uma regra muito específica da minha aplicação. Preciso de encapsular isso daqui de alguma forma. Eu vou tirar isso daqui, vou jogar isso aqui para dentro do enumerado. Como que eu vou fazer? Olha, eu posso usar o implement calculadora. O que é implement? Eu vou adicionar métodos para o meu enumerado. O meu enumerado, vocês têm que pensar em uma estrutura como uma estrutura de dados. E a implementação, uma estrutura de método. Então, eu estou adicionando comportamento para a minha calculadora. Eu vou criar uma função chamada, pode ser calcular. Calcular, ele vai receber self e vai retornar um valor F32. Eu não preciso desse let resultado mais, eu só preciso disso daqui. Ó. Então, isso daqui é muito interessante. Ele vai retornar esta operação para mim de acordo com o que vier aqui na minha calculadora. Vamos ver se isso vai funcionar. O resultado ele é igual ao calc. Eu não preciso de passar aqui o self, porque o self já vai pegar o próprio, vamos chamar assim, né, o próprio objeto calc. Isso aqui é como se fosse um objeto. Só que não é um objeto. Então, o resultado 30
Vamos ver os hints aqui que podem ajudar a gente a melhorar alguma coisa. Está sugerindo aqui para eu usar uma letra minúscula no nome do método calcular. Se eu quiser manter assim, eu posso desativar essa flag, né? Mas eu prefiro sempre seguir o conselho aqui do compilador. Ele vai ajudar a gente a manter um padrão de digitação legal aqui. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e vocês vão tentando implementar esses recursos, que é bem interessante no Rush. Tentar adicionar aqui novas funcionalidades para a sua calculadora. Cria um aplicativo aí com inputs do usuário, onde o usuário pode digitar um valor. Tenho certeza que vai ser um exercício bem legal. Vocês vão gostar bastante do Rust.